Oi, gente. Boa noite. Estou aqui para a gente conversar sobre a nossa aula 5. Deixa eu só aqui ver como é que eu posso ocultar painel de vídeo. Deixa eu ver se é isso. Não, não é esse aqui. Ocultar. O controle está aqui. Pronto. Nossa aula sobre integração curricular. A gente tem aqui alguns pontos, né, que são que a gente vai debater hoje. Todos eles são referências aí do... Eu comecei a gravar, né? Deixa eu só conferir aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Só um segundinho. Tá gravando. Pronto. É, e são esses pontos que vão estar bem aqui, né? Que eu estou anotando, porque eu vou fazer um negócio interessante aí para vocês vão ver. Tá? Aí vamos discutir aí, fazer uma introdução, o que significa a como eu posso dizer, integração curricular. É, vamos discutir aí essas duas vertentes, que é a vida, interesse e vida social dos alunos e lógica das disciplinas. E vamos terminar aí discutindo Bernstein, que é além, né, da dicotomia Bernstein. Tá? Bom, em primeiro lugar, passemos aqui a introdução. Integração curricular envolve pensar como ocorrem as relações do conteúdo curricular, tá bom, gente? Então, tem várias formas de você pensar isso. Existem diversas propostas de integração, como, por exemplo, o currículo global, o currículo interdisciplinar, o currículo transversal. De alguma maneira, todas essas vertentes, elas pensam que é importante discutir a integração do conteúdo do currículo, tá? Então, a integração, ela parece ser uma característica que vai subjazer toda a forma de organização. Então, a gente vai trabalhar dois pontos aqui, que são o interesse dos alunos e os conceitos das disciplinas. Vejamos aqui, né? Comecemos aqui com Kilpatrick. Kilpatrick, tá? O Kilpatrick, ele tem uma proposta de método de projetos que busca desenvolver uma ação no ambiente social de maneira que os alunos resolvam em sala problemas reais do seu cotidiano. O objetivo é ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. Esse é o objetivo educacional. Quando as pessoas têm melhor qualidade de vida, esse objetivo ele é cumprido. Quais são as etapas? Para o Kilpatrick, um projeto ele tem 4 etapas. A gente vai definir o objetivo do projeto, a gente vai definir um plano de trabalho para desenvolver e alcançar esse objetivo, a gente vai executar esse plano de trabalho e vai avaliar esse projeto por fim. No método de projetos, as atividades elas são organizadas pelos próprios alunos, tá? E o papel do professor é orientar a inter-relação de saberes necessários à sua resolução. Você quer um exemplo de onde tem gente que trabalha com método de projetos, mais ou menos assim, na UFOPA? É o CPADC. Se você não conhece o CPADC, procure lá o CPADC, ele fica lá naquela última sala ali na frente do patifão, tá?
do lado de quem entra do campus. Tá? Tem lá uma placa grande de CPADC. E o pessoal do clube de ciências no CPADC desenvolve atividades compatíveis com o método de projetos. Tá? A classificação, tá, ela é de um caráter mais instrumentalista e pragmático. Tá? Então, por que isso? Tá? Primeiro, porque o instrumentalista, porque Dewey faz uma crítica aqui, o Patrick, de que o interesse dos alunos parece ser valorizado de forma efêmera. Então, ao que parece, parece que eles focam mais, como eu posso dizer, que o Patrick foca mais na estrutura da coisa, digamos assim, na eficiência do que, de fato, no interesse dos alunos. Uma outra crítica de Dewey é que ele afirma que os projetos devem satisfazer algumas condições, como, por exemplo, o interesse do aprendiz deve promover uma ação duradoura, a atividade tem valor intrínseco para a vida, ou seja, não é só restrita a prazeres imediatos, a um oba-oba, a uma coisa lúdica, como costuma se dizer. Os problemas devem despertar curiosidade e exigir novas informações. E, por último, o projeto deve ser suficientemente longo para permitir a passagem para novos campos do conhecimento. Tá? Outro exemplo também que a gente pode usar são os projetos que são utilizados em um quadro de horário ou sobre a formação, sobre a direção de um professor de formação interdisciplinar, como, por exemplo, uma feira de ciências, uma quadrilha, como costuma se realizar também na escola. Tá? Fernandes e Ventura foram dois autores que utilizaram a pedagogia de projetos, tá? Digamos assim, que permitiram a inserção dos métodos de projeto no Brasil. Então, a pedagogia de projetos ela deve criar estratégias de organização dos conhecimentos escolares com vistas a correlacionar os diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses, ou seja, você vai trabalhar o ensino para que você trabalhe a partir de problemas, tá? E esses autores, eles acabam relacionando aqui o Patrick às ideias construtivistas. Uma outra abordagem aqui é a dos temas transversais. Eu falei temas transversais, tá? É um trava-língua. Os temas transversais, eles foram incorporados à reforma curricular espanhola e aos PCN, aos nossos parâmetros curriculares nacionais, com a colaboração do César Cole, que nós já estudamos nesse curso, tá? O que eles são transversais? Eles atravessam as disciplinas, eles são, digamos assim, perpendiculares, transversais a um eixo longitudinal. O eixo longitudinal é esse aqui, né, na horizontal. O eixo transversal a ele é o vertical. Se você quiser tratar o longitudinal como o vertical, o horizontal vai ser o transversal a ele. Então, aqui está uma disciplina, aqui está um tema transversal. Tá? Então, eles são temas que são vinculados aí ao cotidiano dos alunos e às questões de importância social que são escolhidas para fazerem parte do currículo atravessando todas as disciplinas escolares que estão num eixo longitudinal. Tá? Então, na Reforma Espanhola, a gente tem alguns exemplos, né? Como, por exemplo, educação ambiental, educação para a saúde e educação sexual, educação para o trânsito, educação para a paz, educação para a igualdade de oportunidades, educação do consumidor, educação multicultural e educação moral e cívica. No Brasil, nos PCN, mais particularmente aí voltado a essa temática de convívio social e ética, nós temos ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e orientação sexual. Você vê que todas essas coisas podem, digamos assim, ser problematizadas no contexto das disciplinas. Na metodologia, né, como é que funciona? Tem três formas, basicamente, de você, né, trabalhar com essas coisas de temas transversais. Primeiro, os conteúdos do eixo longitudinal e do eixo transversal podem não ter distinção. Tá? Em segundo lugar, pode ser também que a realização dos projetos pontuais em alguns momentos do currículo abra espaço no eixo longitudinal para temas transversais. Eu já vou trazer exemplos para vocês, como vocês devem estar vendo no slide.
E, né, por último, as atividades entre uma ou mais disciplinas escolares que garantam a abordagem dos temas. Então, por exemplo, né, o conteúdo do eixo longitudinal e do eixo transversal quando não tem distinção. Então, tipo, os professores podem abordar nas suas aulas disciplinares a temática em questão. Então, o professor de História vai abordar meio ambiente, o professor de Física vai abordar meio ambiente, o professor de Química, o professor de Letras no caso português, né, o língua estrangeira, tá? Então, funciona mais ou menos assim. No caso de realização de projetos pontuais em alguns momentos do currículo, abrindo espaço no eixo longitudinal para os temas transversais, os professores param para fazer um projeto, tal como uma feira de ciências, com uma temática particular, onde os temas transversais entram no eixo longitudinal. E nas atividades entre uma ou mais disciplinas escolares que garantam a abordagem dos temas, tem aquelas clássicas atividades sobre uma determinada temática que congregam diferentes professores. Então, por exemplo, hoje vai ter uma roda de conversa sobre a educação ambiental. Chama um professor de biologia, chama um professor de geografia, chama um professor de física, chama um professor de educação física, chama um professor de que quer que seja, né, para fazer cada um olhando aí do seu ponto de vista, tá? A ideia aí dos temas transversais, tá, é alcançar interesses por meio de aspectos do cotidiano. Essa que é a ideia, é aproximar o conhecimento científico desse cotidiano para permitir uma leitura mais sistemática da realidade por meio desse conhecimento. Agora tem uma incongruência da organização da proposta. Por quê? Porque considerar a organização em temas dessa maneira, parece que as disciplinas são superiores a esses temas. Porque considerar a organização disciplinar como obrigatoriamente submetida aos fins acadêmicos é naturalizar isso. Quando você diz assim, não, beleza, a gente vai abordar aqui uma abordagem temática, mas aí você coloca a física, coloca a química, coloca aquelas caixinhas, né? Você está naturalizando que a organização disciplinar tem que estar necessariamente submetida aos fins acadêmicos. Tá? Uma outra crítica é que as relações entre currículo e sociedade elas não são problematizadas, como, por exemplo, né, o conteúdo da questão que segue. Tá? Eu faço uma pergunta aqui para vocês. Por que os temas não servem de referência para construir os conteúdos das disciplinas se eles são tão importantes? A resposta é de que eles são inferiorizados. Tá? Ou seja, os temas não servem de referência porque, no fundo, eles são inferiorizados. O lugar da disciplina é considerado um lugar de supremacia. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se a gravidez da adolescência é tão importante, por que não se funda a aprendizagem em conteúdos de educação sexual? Ou, outro exemplo, menos polêmico talvez, se questões ambientais são tão importantes, por que o conteúdo escolar se embasa em uma física e uma geografia, ao invés de se embasar em questões ambientais? Fica a dúvida, tá? Ou fica o questionamento, melhor falando, né? Porque a dúvida a gente não tem tanto assim. A gente vai ver melhor em James James Bean e Michael Apple, né? Qual é a natureza dessas coisas? Ou melhor, nós já vimos isso. A gente só vai rever isso. Então, a segunda etapa aqui que eu queria comentar com vocês é que isso aconteceu também na Reforma Curricular Inglesa de 1990. A transversalidade ela apareceu submetida à lógica da organização curricular, disciplinar, e não consegue inserir aspectos voltados a uma perspectiva mais crítica. Passemos, então, agora a Apple e Bean, tá? Que tem uma perspectiva um pouco mais crítica. Tá? Eles visam uma formação para uma sociedade democrática com foco nas desigualdades sociais. Lembra que eu e a Amanda falamos para vocês? Quando aparecer esse negócio de desigualdade social, você já olha ali, olha, isso aqui provavelmente é perspectiva crítica. Pode ser que alguma vertente seja um pouquinho mais enfraquecida, como, por exemplo, o próprio progressivismo do Dewey, ele visa, de fato, combater a desigualdade social, mas é sempre em princípios muito liberais, e não em princípios estruturais, digamos assim, mais socialistas, digamos dessa maneira. Nessa perspectiva de Apple e Bean, os professores eles devem relacionar mais profundamente essas finalidades com a integração das disciplinas curriculares, ou seja, a formação de uma sociedade democrática com foco nas desigualdades sociais tem que estar fortemente relacionados com a disciplina. Aí, nesse sentido, o currículo ele se organiza em temas, né, aos quais se conectam conceitos,
e dos quais derivam-se totalidades. Tá? Então, é mais ou menos assim, tem os temas, tem conceitos e depois derivam-se as totalidades. A definição dos temas, tá, é feita com base no interesse dos alunos, tá, e da perspectiva de desenvolvimento crítico da comunidade da escola, que é um fator que não aparece nessas outras perspectivas. Né? Essas perspectivas, provavelmente, elas tomam essas questões como dadas. Os saberes para Apple e Bini, eles devem fazer sentido para a vida dos alunos e favorecer experiências democráticas na escola. Tá? Ademais, a organização e a reorganização dos conteúdos é feita em função das questões que o tema suscita. E, professor, é fácil implementar isso? Não. Apple e Bini vão dizer, mais particularmente na obra deles, que a modificação das condições de trabalho na escola são necessárias, como, por exemplo, a valorização do professor, o professor tem que ser priorizado e valorizado no planejamento, a carga horária tem que ser reduzida, as turmas têm que ser menores, e os livros, textos e provas devem ser adequados a cada contexto. Tá? E eles enfrentam, né, eles afirmam que para conseguir isso, eles apresentam, digamos assim, uma dificuldade que se foca no modelo capitalista. A direita, que para eles é fundamentalista e antidemocrática, né, que não quer essa mudança na sociedade, a exigência de testes centralizados aplicados aos alunos, como aquelas avaliações de larga escala, o academicismo na avaliação também são condições que dificultam essas reformas e todas elas estão vinculadas ao modo de produção capitalista. Tá? Apple e Bini também, eles são criticados. Tá? Uma das críticas é que eles não explicam a estabilidade da organização curricular. Por que a organização curricular é tão estável? Né?